Boa tarde a todos e muito obrigada. Eu venho aqui falar, mais uma vez, o tema do painel é comum, o direito à crise e a economia, e venho falar um pouco da mesma situação descrita aqui pelo meu colega Vítor Neves, embora na perspectiva do credor. Claro que, numa situação de crise como a que temos hoje, o credor de hoje é, muitas vezes, o devedor faltoso de amanhã, e é esse o problema que a generalidade dos agentes económicos encara hoje na nossa economia. Não me interessam aqui, ao contrário do que o título possa dar a entender, não me interessa o incumprimento dos contratos de seguro, não é isso que vou aqui falar. Interessa o incumprimento dos contratos celebrados pela generalidade dos agentes económicos, prestações de serviços, fornecimento de bens, enfim, de forma ampla, e aquilo que os seguros podem ou não que podem ou não contribuir para resolver este problema. Nestas situações, como as de hoje, em que cada vez mais frequentemente temos incumprimento de contratos por clientes dos mais variados agentes económicos, ou ainda de forma quase generalizada, talvez, mora cada vez mais prolongada, as médias da mora do cumprimento das obrigações pecuniárias, porque é disso que se trata em geral. Estou aqui a falar da falta ou do atraso de pagamento do preço de serviços ou de bens. As médias estão cada vez piores, até mesmo as médias de pagamento do Estado nas suas várias vestes, e isto significa que os agentes económicos têm que se preocupar em todas as situações em que fornecem os seus bens ou prestam os seus serviços antes de receberem o preço, quer isso aconteça numa perspectiva interna ou numa perspectiva de exportação, esta talvez ainda com maiores incertezas. Cada vez mais os nossos agentes económicos têm que se preocupar com o assegurar de que vão receber o preço na altura devida, ou enfim, ou com uma mora que não os leve eles próprios à insolvência. Senão, temos a tal situação de contágio, quando a generalidade dos clientes, ou uma grande parte dos clientes de um dado agente económico, é empurrada para uma situação de insolvência, esse próximo agente económico ou faz qualquer coisa, ou também ele será levado para uma situação de insolvência. Neste contexto, temos a figura dos seguros de crédito, e é esse o tema que me prende hoje aqui. Os seguros de crédito, entre outras coisas, entre outros riscos, são seguros que podem cobrir os riscos de, e vou citar a lei, falta ou atraso no pagamento de obrigações pecuniárias. Portanto, em tese, pelo menos a definição da lei, leva a crer que se alguém se leva, um determinado agente económico se leva um seguro de crédito, fica protegido. A partir desse momento, os seus clientes, ou os clientes que sejam cobertos pelo seguro, se não cumprirem, aquele agente económico está protegido, a seguradora assume o problema e paga o preço em dívida. Talvez não seja uma solução tão boa como aparenta ser neste momento. As várias seguradoras que se dedicam à comercialização desta classe de seguros têm vindo a fazer alguma publicidade da sua existência. Aqui, o que me leva a falar sobre este tema hoje é uma preocupação de que talvez esta figura não seja a mais adequada numa série de situações, sobretudo numa situação de crise como a que temos hoje, em que os clientes dos mais variados agentes económicos muitas vezes estão em situações de demora ou incumprimento numa grande percentagem das situações. E porquê é que eu digo isto? Nestas situações temos muitas vezes, estes seguros para já nunca cobrem o risco todo, cobrem sempre uma percentagem do risco, não o risco todo. Há uma partilha do risco entre a seguradora e os agentes económicos. Porquê? É o princípio do descoberto obrigatório, é um princípio, na sua origem, um princípio da ciência económica, embora tenha hoje consagração legal em Portugal. E depois temos um outro princípio, que é o princípio da colaboração. Nenhuma seguradora, que é uma entidade estranha às relações entre
os agentes e os seus clientes, nenhuma seguradora aceita cobrir um risco destes sem tomar certas medidas para se assegurar que ela própria depois não vai ficar em apuros. E, portanto, temos um princípio da colaboração do qual decorrem diversas regras. Regras essas consagradas nos contratos, em geral, não são regras legais. Em primeiro lugar, a seguradora assegura-se de que os tomadores de seguro, os agentes económicos, se vinculam a apertados deveres de informação. Devem, na fase pré-contratual e durante toda a vigência do contrato de seguro, devem informar a seguradora de uma série de fatores, em geral, de todas as ocorrências que levem a um agravamento do risco de seguro. Em segundo lugar, a seguradora certifica-se de que estes tomadores de seguro, os agentes económicos, se vinculam a apertados deveres de conduta. Durante toda a vida do contrato, os agentes económicos devem comportar-se e enviar todos os esforços judiciais e extrajudiciais para conservar e satisfazer os seus créditos. Qual é o problema? Primeira cláusula típica nestes contratos de seguro. O segurado deve comunicar à seguradora todas as circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam significar um agravamento dos riscos garantidos. Cláusula típica que li de um dos vários contratos que analisei. Em especial, o tomador deve comunicar à seguradora logo que ocorra mora. Um atraso de um dia é suficiente. O tomador deve alertar a seguradora para a verificação de todo o atraso. Ora, neste momento, isso significaria, em muitos casos, correspondência diária entre o tomador e a seguradora, com a indicação de todos os atrasos, que são inúmeros, são, aliás, cotidianos, dos respectivos clientes. Até que aparece, a certa altura, a figura da ameaça de sinistro. Os contratos de seguro de crédito, tipicamente, consagram esta figura, a figura da ameaça de sinistro, quando estão reunidas determinadas circunstâncias. O tomador deve comunicar à seguradora que existe uma ameaça de sinistro. A partir desse momento, temos outra cláusula típica: uma vez admitido um aviso de ameaça de sinistro, a seguradora assumirá a direção das ações destinadas à recuperação do crédito em representação do segurado, ainda que uma parte do crédito possa não estar coberta pelo seguro, que é normalmente o caso. O que é que acontece? As seguradoras, obviamente, certificam-se de que quando as coisas começam a correr mal, elas podem assumir o controle da relação de cobrança de dívida. Qual é o problema aqui? O problema é que há uma dissonância entre os objetivos de curto prazo da seguradora, que apenas quer cobrar o crédito e tomar todas as medidas necessárias a certificar-se de que aquele crédito vai ser pago, e os objetivos de médio e longo prazo dos agentes económicos, que querem de facto cobrar aquele crédito, mas sobretudo querem não empurrar para uma situação de insolvência todos ou quase todos os seus clientes, porque se o fazem, ainda que cobrem aquele crédito, passados 15 dias estão eles próprios em situação de insolvência, porque secaram o mercado, digamos assim. E este é que é o problema. Quando começam a ocorrer os factos que, em teoria, constituiriam na esfera daquele tomador uma obrigação, em primeiro lugar, um dever de informar e depois, a certa altura, deveres de conduta e deveres de entregar o controle da situação à seguradora, de uma forma geral, os agentes económicos não querem fazê-lo, porque sabem que, em uma grande parte das situações, hoje em dia, as empresas vão tentando aguentar-se e vão-se aguentando com uma mora aqui, outra acolá, mas conseguem sobreviver. Ora, no dia em que um agente económico entrega um processo destes a uma seguradora, a seguradora quer cobrar aquele crédito ponto final, sem pensar no que é que vai acontecer àquele devedor. Se entrar em insolvência no dia a seguir, para a seguradora, essa circunstância não terá impacto. Já para o próprio agente económico tomador do seguro, é óbvio que essa situação tem todo o impacto. Interessa assegurar a saúde, a boa saúde da sua relação comercial
com os seus clientes e assegurar, até certo ponto, a saúde económica dos próprios clientes. Senão, como dizia, seca o mercado e ele próprio entra numa situação de insolvência a muito breve trecho. O que é que acontece? Acontece que, quando chega a esta altura, os agentes económicos apercebem-se que não é do seu melhor interesse cumprir os seus deveres de informação perante as seguradoras, pelo menos numa fase inicial em que ainda estão a tentar que a relação comercial funcione. Quando, nos casos em que, uns meses depois, verificam que não funciona e pretendem acionar o seguro, é tarde demais, porque já violaram os mais variados deveres contratuais. E aí a seguradora responde-lhes que não, que teria coberto aquele risco sim, se estivesse devidamente informada e lhe tivesse sido dada uma oportunidade de avançar em tempo. Como isso não sucedeu, o tomador, digamos assim, renunciou à sua cobertura e, portanto, fica precludida a possibilidade de beneficiar do seguro. O que é que acontece? Acontece que estes agentes económicos contrataram este meio de lidar, de gerir o risco de insolvência dos seus clientes, em detrimento de outros, enfim, garantias bancárias, outros géneros de mecanismos de gestão do risco, contrataram este meio e verificam tarde demais que não é o meio mais eficaz de gerir risco de incumprimento quando estamos a falar de relações com clientes de média e longa duração, que é muitas vezes o caso. É um problema que me preocupa e que julgo que deve preocupar a sociedade de hoje, porque esta figura do seguro de crédito está a ser muito difundida, até porque, sobretudo no crédito à exportação, goza de a possibilidade de recorrer a fundos comunitários em apoio da exportação e, na verdade, acaba por não funcionar e só funciona, no fundo, para benefício das próprias seguradoras que vão recebendo os prémios sem terem depois de pagar as indenizações em caso de sinistro. Muito obrigada.